dia, muito boa tarde, né? Muito boa noite. Hoje é terça-feira, né? Isso, dia 14 de julho, e vamos seguindo com a nossa aulinha de história. Isso mesmo, terça-feira, quando não temos aula de gramática, temos de história. Mas como semana passada tivemos um assunto muito extenso de gramática, né? Vamos partir hoje para história, na página 52. Então, quando partimos para a página 52, nós já vamos dar início à terceira unidade. Então, gente, não se preocupe nessas questões das unidades. Tem assuntos que a gente ainda está... Aliás, tem livros que a gente ainda está na primeira unidade. Já tem livros que estamos na segunda. Aliás, acho que nenhum livro estamos mais na primeira. Todos estamos na segunda unidade. E já tem livro que partimos para a terceira unidade. Não se preocupe. Por quê? Porque quanto mais rápido a gente concluir alguns livros, sobra mais tempo, né, e mais espaço na semana para a gente concluir os que estão atrasados, principalmente matemática. Então, raciocinem comigo. Se nas aulas de terça-feira e nas aulas de quarta-feira, que é História e Ciência, a gente concluir rápido, a gente vai ter mais dias para fazer os livros atrasados, entendeu? Então, a gente concluindo História e Ciências, teremos os dias de terça e quarta para adiantar o livro de matemática, por exemplo, que está um pouquinho atrasado, o livro de inglês, por exemplo, que está um pouco atrasado. Então, não se preocupe, porque na medida do possível, nós iremos organizando essas questões das atividades e colocar todas em dia, certo? Então vamos lá, porque o assunto hoje é muito extenso. Eu vou tentar resumir ele para não ficar uma aula muito grande e cansativa, porque geralmente as aulas de história são muito extensas por conta dos assuntos, né? Nós temos aqui na página 52 movimentos nativistas. Então vamos lá, meu quinto ano, livro de história, página 52, movimentos nativistas. Que é um assunto muito interessante, tá? É onde a gente vai entrar e conhecer melhor sobre a história de Tiradentes, né? Quem foi Tiradentes, quem foi essa figura tão interessante, né? Que foi Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, o porquê que ele ficou tão marcado e o porquê nós temos o dia, né? Um feriado dedicado a ele, né? Que é dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Aí nós temos aqui, os movimentos nativistas aconteceram na segunda metade do século XVII e no início do século XVIII. Esses movimentos locais expressavam o grande descontentamento dos colonos com o governo português. Por conta disso, alguns autores chamavam essas revoltas de nativistas, os nativos revoltando-se contra os estrangeiros. Então, aqui a gente começa a entender realmente como foi que a gente, como foi que tivemos a nossa independência, né? Quando o Brasil foi proclamado realmente, né, a independência dele. Veja só, isso chegou a acontecer, por quê? Porque nesses meados do século XVII, partindo para o século XVIII, começaram a surgir muitos grupos chamados de grupos nativistas, que esses grupos lutavam, né, contra o governo opressor de Portugal, né, que vieram para o nosso país. Então, Portugal exigia impostos, né, exigia que tudo fosse pago, né? Tudo era pago, a casa, a comida, né? Até hoje é assim, só que hoje nós temos o direito de ir e vir, né? Nós vivemos em um país democrático, né? Mas claro, sempre pagando os nossos impostos. Mas naquela época nós não tínhamos direito a praticamente nada, né? Não tínhamos direito a voto, não tínhamos direito a participar, né, de uma discussão política, né? De termos as nossas opiniões, de ter uma condição de vida melhor. Então, Portugal sempre deixava muito claro, né, que a classe baixa, a classe pobre, os negros, eles tinham que ser totalmente excluídos, né, daquele vilarejo, daquele lugar, né, mais sofisticado. Então, quando vocês passarem por lugares assim, nas capitais, principalmente na capital do nosso estado, Recife, tem muitos palácios, né? Tem muitas casas grandes, mas fiquem sabendo, gente, que ali era totalmente da corte portuguesa, né? Das pessoas ricas, né? E foi a partir daí que construíram e começaram a surgir as favelas. Por quê? Porque os pobres e principalmente os negros foram totalmente excluídos, tá? Que não fazia realmente, aliás, não fazia parte da classe
mais favorecida, né, classe mais rica. Então eles não tinham para onde ir. Foi quando começou a ser construídas as casinhas nos morros, né? E a partir disso deu-se nome de favela. Então foi a partir daí, a partir dessa realmente dessa exclusão social, né, que a corte portuguesa fez, que surgiram, né, essa questão, né, da população realmente pobre e a população rica. Então eles não aceitavam isso, então existiam muitas revoltas, muitas guerras, muitas lutas, né, para que tivéssemos igualdade. Aí veio a revolta dos Beckman, né, que foi um movimento nativista ocorrido no Maranhão, e foi liderado pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, né? A causa era o desentendimento dos colonos com a Companhia do Comércio do Maranhão. Então, sempre essa questão do comércio, da comercialização, da exportação, no nosso país sempre causando intrigas, sempre causando brigas, né? Lutando, querendo sempre ter direito, domínio das nossas terras. Aí as consequências que foram: os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres, quebraram tudo, porque naquela época a igreja católica tinha uma grande influência, né? E não era só em relação à educação, era em relação ao dinheiro também, né? Muitos padres faziam parte, né, da política também da cidade, do vilarejo, e fazia parte também da questão do dinheiro. E naquela época, muitas pessoas pobres não podiam assistir às missas, né? Eram mais pessoas ricas, pessoas que tinham dinheiro, que podiam dar um ofertório, né, grande, um ofertório de um valor muito alto. Então começou também a existir essa exclusão em relação à igreja, né? Aí nós temos também a Guerra dos Emboabas, né, que foi um movimento nativista decorrente da rivalidade entre os paulistas e os emboabas, gente que vem de fora, principalmente os portugueses. Então, sempre, gente, sempre por conta do domínio das terras. A causa era os bandeirantes paulistas, né, que achavam que as minas deveriam pertencer apenas aos paulistas. A cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Então, gente, sempre, sempre por conta de domínios da nossa terra. Partindo aqui para a página 53, eu estou resumindo porque é um assunto muito grande, né? Então eu estou já resumindo para vocês entenderem melhor. Temos a Guerra dos Mascates, né? Que é um movimento nativista importante, ocorrido em Pernambuco, que foi aqui no nosso estado. Então, o nosso estado também foi, né, e até hoje certo, um símbolo de resistência. Sempre lutamos muito pelo nosso espaço, pela nossa terra, né? Porque os portugueses, os holandeses, a maioria, né, das pessoas que vinham de fora, de outro país, sempre queriam tirar proveito da nossa terra, né, dos domínios da nossa terra, e principalmente escravizar os negros, os indígenas. Então nós também fizemos parte dessa luta. Pernambuco também fez parte de muitas guerras, e a Guerra dos Mascates está entre uma delas. Aí nós temos aqui que foi provocado pela rivalidade entre senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife, Mascates. Então aconteceu isso, né? Os senhores de engenho de Olinda, né, e comerciantes portugueses do Recife, conhecido como Mascates. Então os senhores de engenho olindenses e Mascates, portugueses do Recife, a causa era que Olinda era a sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses dos Mascates, que eram os Mascates. Nessa época, mesmo com o açúcar em decadência, os aristocratas de Olinda procuravam conservar seus privilégios políticos. Recife era politicamente subordinada às leis que partiam de Olinda. Então sempre houve essa guerra, né, essa questão das terras de Olinda e Recife. Sempre houve muita briga, né, pelos domínios da terra, né, de cada uma. Então, assim, gente, Recife, é bom deixar bem claro que Recife, ele partiu, né, de um engenho, na verdade, tanto Recife quanto Olinda, porque por isso que em muitos lugares existem muitas casas grandes, que eram dos senhores de engenho, por isso que existe também muito nome, engenho do meio, né, existem muitos lugares em Recife e em Olinda com esses nomes. Por quê? Porque partiu logo, né, dos grandes, né, donos de engenho com as suas grandes casas. Então Recife e Olinda vem muito disso, tá? De grandes casas de engenho, a cana-de-açúcar, exportação da cana-de-açúcar. Então é muito importante a gente deixar bem claro isso, né? Que o nosso estado também fez parte
de guerras, de revolta para tomar o domínio da nossa terra, né? Aí nós temos aqui a revolta de Filipe dos Santos, né? Que é um movimento nativista ocorrido na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, que a causa foi que o governo português, com o objetivo de tirar o maior proveito de exploração do ouro nas minas, estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro extraído, pertenceria ao rei de Portugal. Então, aí já vem a questão de acordo, né? Que Portugal queria que os escravos trabalhassem, né? Que os indígenas, que a população mais pobre trabalhasse, mas que ela não tivesse direito nenhum ao ouro, né? Não tivesse direito a uma moradia, a uma comida digna. Então começou também a partir muita revolta diante disso, né? Porque Portugal realmente explorava, né, a questão do minério e não queria partir, né? Repartir o dinheiro e o ouro, queria tudo para eles. E partindo para a página 54, nós temos aqui a Inconfidência Mineira, né? Que partiu de Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. A causa foi que no final do século XVIII, a quantidade de ouro extraído das minas era cada vez menor. E o governo português continuava a cobrar altos impostos, provocando grande revolta do povo que não podia pagá-los. Para forçar o povo a pagar os impostos atrasados, o governo criou uma lei que permitia a invasão das moradias e a retirada dos bens que as pessoas possuíssem. Essa forma de cobrança era chamada de derrama. Nesse clima de insatisfação e revolta, surgiu um movimento em Minas Gerais em 1789, conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, cujo objetivo era libertar o Brasil de Portugal e implantar o sistema de governo republicano do país. Então nós temos aí o movimento, né, que foi liderado por Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. As consequências foi que padres, poetas, escritores, mineradores e militares uniram-se para lutar contra a opressão do governo de Portugal, né? Eles queriam perdoar as pessoas que tinham dívidas com a metrópole, criar universidades, né? Acabar também com criar universidades, acabar com os impostos cobrados da mineração, construir fábricas e proclamar a república. Os planos do Inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Quando o governador tomou conhecimento do movimento, mandou prender os Inconfidentes, e alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, e o líder, que era Tiradentes, né, foi condenado à forca no dia 21 de abril no Rio de Janeiro. Então, houve essa consequência, né, de querer lutar pelos seus direitos. Naquela época não havia, né, como é que eu poderia dizer, liberação para isso. Então as pessoas não tinham o direito de lutar pelos seus direitos, não tinham o direito de pedir o baixo imposto, que acabassem com os impostos, que dessem condições de vida melhor às pessoas. Na verdade, o governo de Portugal queria realmente que acontecesse só trabalho, cobrar imposto, né? Só queriam só dinheiro para parte deles. E a população pobre ficando cada vez mais pobre. Então, eles tiveram, né, essa ideia de organizar esse movimento para que eles lutassem, né, contra o governo de Portugal em busca de melhorias para suas vidas. E o chefe, né, o líder desse grupo, acabou sendo condenado à prisão perpétua, que ele foi enforcado em público, né, que foi Tiradentes. Então ficou um momento histórico, né, do nosso país, e hoje nós temos esse dia 21 de abril em homenagem a Tiradentes por ter morrido, né, em busca de condições melhores para o povo, né, para o seu povo, né. Aí temos também aqui nas curiosidades que além de cobrar o quinto, a coroa portuguesa cobrava outros impostos. Cobrava as entradas para a circulação de mercadoria, os dízimos, as passagens, os ofícios, as cisas, a captação. Então, era um tempo, né, em que as pessoas trabalhavam muito para pagar imposto para o governo. Então, isso foi saturando, isso foi se tornando uma coisa muito ruim, né, para a população pobre, e eles foram em busca de reivindicação de direitos, mas acabou resultando na morte de Tiradentes, né? Porque na época não tínhamos um país democrático, não tinha o Brasil ainda não tinha declarado a sua independência. Então realmente era um país na época com domínio total de Portugal, e principalmente do rei de Portugal. O rei de Portugal que decidiu o que acontecia ou não, né? Aí nós temos aqui em atividade na página 55, que diz assim no primeiro quesito: o que foram os movimentos nativistas? Nós temos aqui
na página, certo? 52, logo no início. Os movimentos nativistas aconteceram na segunda metade do século XVII e no início do século XVIII. Aí vocês podem colocar, esses movimentos locais expressavam o grande descontentamento dos colonos com o governo português. Então, temos aqui na página 52 a resposta. Vocês podem resumir. Segundo, marca as alternativas em que as causas da revolta de Beckmann e de Filipe dos Santos são semelhantes. Vocês vão marcar a letra B e a letra D, que diz assim: insatisfação dos colonos por causa da cobrança de altos impostos, e o líder do movimento foi condenado à morte pelo governo português. Aí nós temos aqui uma observação. Portugal começou a ter grandes prejuízos com a produção de açúcar, buscando a salvação para essa situação. Estimulou a população a sair em busca de ouro e outros metais preciosos. Então, o grande objetivo de Portugal era sempre usufruir, né, da riqueza da nossa terra. Não tinha como conseguir mais dinheiro com a cana-de-açúcar, então eles levaram adiante a questão do ouro, né, do minério, sempre querendo tirar proveito das nossas terras. Terceiro, coloque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações. A descoberta do ouro provocou a corrida de pessoas de várias partes para a região das minas? Sim, botem verdadeiro. Muitos indígenas foram levados dos engenhos para trabalhar nas minas? Falso. Muitos indígenas se recusavam a ir, por isso que havia guerras entre os portugueses e os indígenas, né? Porque os indígenas não tinham a obrigação de trabalhar no minério, né? Isso. As pessoas que vinham de fora recebiam o nome de emboabas, verdadeiro. Os bandeirantes paulistas foram os primeiros a encontrar ouro e acreditavam que tinham a posse das minas, verdadeiro. A Guerra dos Emboabas aconteceu em São Paulo no ano de 1709 e teve como líder Manuel Beckmann, não, falso. Quarto, qual era a situação das cidades de Olinda e Recife na ocasião das Guerras dos Mascates? Em Olinda, vocês vão colocar, né, que a sede da capitania de Pernambuco e seus habitantes eram ricos senhores de engenho. Em Olinda, vocês vão colocar isso, né? Que era a sede da capitania de Pernambuco e que seus habitantes eram ricos senhores de engenho. Já em Recife, era politicamente subordinada às leis determinadas por Olinda. Tá? Vocês vão colocar esse em Recife, que era politicamente subordinada às leis determinadas por Olinda. Partindo aqui para a página 56, nós temos, o que provocou a Guerra dos Mascates. Aí vocês vão ter lá no texto, né, que os mascates queriam elevar o Recife à categoria de vila, ficando independente de Olinda, porque naquela época Olinda era realmente a capital, era a capitania de Recife. Então, eles queriam, né, tornar Recife uma vila, né, na época, uma cidadezinha, para sair dos domínios de Olinda. Então, isso causou realmente a guerra, porque os senhores de engenho de Olinda não queriam e os comerciantes de Recife queriam se livrar dos domínios de Olinda, né? Então, houve essa guerra. Sexto, quais as consequências da revolta de Filipe dos Santos? Esse vocês vão encontrar aqui na paginazinha também, tá? Na revolta de Filipe dos Santos, na página 53. Mas uma multidão de revoltosos, liderados por Filipe dos Santos, queria que o governador diminuísse os impostos e fechasse as casas de fundição. Esse é um tipo de resposta no sexto quesito, mas também tá lá no textinho. Eu vou deixar o sétimo, oitavo e o nono como para casa, tá? Vocês vão fazer para casa, certo? E a página 57 nós retornamos na próxima aula de história, porque tá um assunto muito extenso, muito grande, e nós iremos, né, tomar muito tempo. Então, vocês fazem a página 56, né, o sétimo, oitavo e o nono para casa, e continuamos a página 57 na próxima aulinha, ok? E deixo, também na agenda o livro de reforço, página 128 e 129, certo? Então, livro de reforço, página 128 e 129 para a casa de hoje, ok? Ficamos por aqui, tá certo? Na nossa aulinha de história. Espero que vocês tenham entendido, tá? Mas qualquer dúvida, podem falar comigo no privado, que Tia está aqui para ajudar no que for preciso, tá certo? Então, tchauzinho e até a aula de amanhã. This ain't over.